Depois de participar do que a gente chama de uma entrevista de triagem ou uma entrevista com um recrutador para entender o seu momento de carreira, você vai passar por alguma fase, possivelmente você vai passar por alguma fase técnica. Essa fase técnica pode ser bem diferente, baseado na empresa, né, no plano da empresa, mas dos tipos de teste que são feitos são os testes de projeto. Esse teste de projeto funciona da seguinte forma: o recrutador vai te mandar um PDF, uma descrição de uma solução, é uma solução um pouco maior, um software mesmo, que você vai ter que desenvolver e provavelmente você vai ter um limite de tempo um pouco maior, por exemplo, alguns dias ou até mesmo uma semana, para desenvolver esse projeto e mandar de volta para ele ou um zip ou um link para o GitHub, GitLab, algum tipo de repositório. Se você está participando desse tipo de teste, foca muito nesse teste. Essa é a sua maior chance de brilhar. Você tem que fazer esse projeto ficar simplesmente impecável, incrível, o melhor que você puder. Eu já fiz muitos testes desse tipo de teste de projeto e eu posso te garantir que teve uma ou duas vezes que eu fiz ele com um pouco de preguiça e com certeza eu não passei nessas entrevistas por coisas bestas. Eu lembro uma vez que eu tinha que fazer uma API e aí eu falei assim, eu não vou fazer paginação nessa API, porque todo mundo sabe como se faz uma paginação, né? Eu odeio fazer paginação. E aí adivinha o que o recrutador, o que a pessoa disse, por que eu não passei? Por causa de uma paginação simples. Então, sem preguiça. Esse tipo de dedicação, né, é crucial para você mudar de vida e vir para Portugal. Então, dê o seu melhor. Sabe quando você trabalha numa empresa e você entende que o projeto que você trabalha tem vários defeitos, vários problemas e que se você pudesse reescrevê-lo, você faria de forma melhor, com as melhores práticas da sua comunidade? É importante isso, da comunidade da tecnologia que você trabalha. Eu estou dizendo isso porque existem algumas práticas que são super bem vistas numa comunidade, mas não são bem vistas em outra. Escrever hoje em dia, por exemplo, no Java, no PHP, está super em alta a gente falar de DDD, usar padrões, né, como repositório, mas aí se a gente chega em JavaScript e escreve repositório, talvez a coisa não se encaixe muito bem ainda, porque essa comunidade ainda não amadureceu muito para esse tipo de coisa. Então você tem que também pensar quais são as boas práticas para a sua comunidade. E a ideia é finalmente, nesse projeto de código, você fazer tudo aquilo que você disse que faria no projeto da sua empresa, deixar ele impecável mesmo. Independente do projeto ser de back-end, front-end, full stack, mobile, existem algumas coisas que você precisa ter atenção para chamar a atenção da pessoa que vai te avaliar. Pensa que a pessoa que vai te avaliar é uma pessoa chata de tecnologia que quer tudo como manda o figurino, tem que ser tudo bonitinho, né? Se você teve tempo de fazer um software perfeito, como é um software perfeito para você? É essa resposta que você está respondendo através do projeto. Primeiro ponto base para isso é organização. Se eu tenho que te avaliar, você me mandou um projeto, eu entro nesse projeto e eu não consigo nem navegar nele, não consigo entender como você organizou o código, isso já diz muito sobre você. Então, o primeiro ponto é esse. Como você organiza seu código em termos de pasta, organização mesmo de código e organização de funcionalidade, né? Você quebra as coisas em várias funções, você está usando orientação a objeto, você está colocando tudo num arquivo só. Isso é aceitável na sua comunidade? Talvez seja, talvez não seja. Então, organização é um ponto. Lê o livro, né? Tem um livro muito famoso que é o Clean Code, também para você mostrar que você se importa com legibilidade. O seu código é fácil de ler o bastante ou ele é meio complicado? Como que você define as variáveis? Quais os nomes das variáveis? Quão fácil é entrar nesse seu projeto e entender ele? É basicamente isso, ele está organizado e fácil de entender. Se você não quiser comprar o livro do Clean Code, tudo bem, hoje em dia tem muito material na internet falando sobre ele. Você pode só dar uma pincelada mesmo, dar uma vista de olhos, como a gente diz aqui em Portugal, para entender esses tópicos e aplicar eles. E se você tiver mais experiência, eu vou dar uma opinião aqui, que é quando a gente tem muita experiência na área, a gente acaba aprendendo Clean Code com vivência, né? Você não precisa ler o livro para entender pelo menos o básico do que é um código bom para ser lido. Outro ponto importante é o que eu vou chamar aqui de Developer Experience. Qual que é a experiência do desenvolvedor
ao interagir com esse repositório que você está criando. Quão fácil é para essa pessoa, quão fácil é fazer um onboarding, quão fácil é eu, que não trabalho com você, entrar nesse seu projeto para te ajudar. Quanto tempo eu demoro para configurar esse projeto na minha máquina, para rodar ele na minha máquina. Então, esse tipo de coisa é muito importante. Para quem é do mundo de front-end, para quem é do mundo web, é muito fácil, ou até mesmo desktop, né? Não sei se você está assistindo e você é do mundo desktop, mas para esse tipo de profissional, hoje em dia, é bem com Docker, né? Ficou muito fácil a gente criar um projeto que é fácil de subir ele localmente. Usando Docker e usando Docker Compose, eu sempre faço isso. Eu sempre uso essas tecnologias para que o recrutador, para a pessoa que está me avaliando, consiga subir o projeto com uma linha de comando. Com um comando, ela vai instalar as dependências, ela vai compilar o programa e ela vai rodar o programa que vai subir num localhost conectado com vários serviços, como banco de dados, né? Se precisar de algum mock de e-mail, tem container do Docker para isso, imagem do Docker, melhor dizendo. Então, de alguma forma, fazer que a experiência do desenvolvedor, a experiência da pessoa que entra nesse projeto, ela é impecável. Isso também tem a ver o quê? Com o README, né? O README do projeto é um arquivo que a gente coloca na raiz para a pessoa, assim que ela entra no projeto, por esse documento, ela entende os passos que ela precisa seguir, as tecnologias que ela tem que instalar, porque se ela vai usar o Docker, ela tem que ter o Docker instalado. Então, quais são os requirements desse projeto e como rodar desse projeto. Então, um README tem um pouco a ver com documentação, mas também tem a ver com Developer Experience. Você está ajudando a pessoa a entrar nesse projeto. Por que isso é importante? Porque isso diz como você agiria no dia a dia de trabalho. Eu super gostaria de trabalhar com você se você se importasse com isso. Né? Você não está se importando só com o código, com resolver os problemas. Você entende que também é importante pensar nas pessoas que estão em volta de você. Né? Isso tem uma visão um pouquinho mais, de uma senioridade um pouquinho mais alta. O próximo ponto aqui dessa lista são testes automatizados. É incrível, é até um pouco triste dizer como hoje em dia fazer testes automatizados ainda é um plus, ainda é um a mais para muitas empresas. Tem muitas empresas que não têm testes e quando um profissional manda um projeto com testes rodando, isso é de chorar. Então, se você manda um projeto bem resolvido, eu mando um projeto bem resolvido ali também, parecido com o seu, mas eu faço testes, com certeza é uma coisa a mais. Eu estou na frente de você. Então, faça testes. Entenda quais os tipos de ferramentas você pode usar para fazer testes no seu software. Eu gosto muito de apostar em testes unitários, mas tem que tomar cuidado para focar nos testes unitários, em testes que valem a pena. Se você tem uma entidade com getter e setter, você não vai fazer testes unitários para isso. Por que não? Porque isso não garante nada, não tem lógica nesses tipos de entidades, né? Nesse POJO que seja. Então toma cuidado também, porque à medida que você for fazendo o teste, você também está dizendo o quanto você entende sobre testes. Mas eu gosto de fazer testes, principalmente para as funcionalidades, né? Que tem algoritmo mesmo, teste unitário, teste de unidade para mim. São testes de algoritmo, né? Eu tenho uma entrada e eu quero que esse algoritmo me dê uma saída, então é sobre isso. E eu gosto, então eu foco muito neles porque eles são leves, são fáceis de fazer e rodam rápido. E eu foco um pouquinho, dependendo do tipo de solução, em testes um pouquinho mais de alto nível. É importante ler um pouquinho sobre a pirâmide de teste para entender o que esse alto nível quer dizer. Mas a gente tem, por exemplo, os testes end-to-end, ferramentas como o Selenium e o Cypress, para você fazer testes que vão no navegador, fazem o login, clicam em botões. Esse tipo de testes são mais pesados, demoram para correr e tem um trabalho maior para você ter uma aplicação rodando com banco de dados, por exemplo. Mas isso já te dá, se você fizer mais de um tipo de teste, e se você der prioridade para fazer muitos de um e alguns de outro, você já consegue dizer, ou no README ou no e-mail que você for mandar, explicar por que você usou os dois tipos de teste, que tipo de valor os dois tipos de teste trazem e por que você investiu mais em um e não no outro. Se você estiver fazendo uma API, por exemplo, você pode usar ferramentas como o Newman, que é um tipo de teste do Postman, ou enfim, existem vários tipos de teste. Para mobile também existem várias ferramentas, mas testes é algo crucial hoje em dia para esse tipo de teste de projeto.
Um passo a mais do testes, né? A gente está falando de testes. Teste tem a ver com XP, tem a ver com metodologia ágil. E outra coisa de metodologia ágil e sobre testes é você ter um CI e ter um CD. O ponto para mim, né, é que se você implementa alguma coisa de CI e alguma coisa de CD, né, você não precisa implementar tudo, mas quanto mais perto esse seu projeto chega de um deploy real, mais informação você está dando para a pessoa que te recruta, né? Para a pessoa que está te avaliando. Pensa que eu fiz uma aplicação em PHP, né? Que é a linguagem polêmica, mas eu fiz uma aplicação em PHP dentro do Docker, tem imagem do Docker, ela sobe com Docker Compose ou só com Docker, com uma linha de comando, e além disso, eu ainda coloquei esse projeto no GitLab, eu implementei uma pipeline, né? Eu implementei uma série de jobs que a cada commit que eu faço, ele cria uma imagem do Docker para mim, uma nova tag, sobe isso para um Docker Hub que seja, e eu faço o deploy disso em algum lugar. Você não precisa usar DigitalOcean, então você pode até usar, por exemplo, ferramentas, eu não sei se o Vercel suporta PHP, acho que não, mas o Vercel suporta Go, por exemplo. Então você pode usar alguma ferramenta gratuita ou chegar o mais perto, você não precisa deployar em produção mesmo, mas tenta mostrar que você se preocupa não só com o código, de novo, você se preocupa, você tem um mínimo de entendimento sobre como chegar mais perto de produção. Docker não se aplica em alguns casos, né? Por exemplo, desenvolvimento móvel, pelo menos até onde eu sei, mas a ideia de usar uma pipeline que vai rodar os testes e vai buildar o aplicativo e até mesmo talvez subir esse aplicativo para uma loja fake, né? Eu acho que a gente tem isso para o ambiente do iOS. Isso é uma coisa que você pode fazer e isso também vai ser super bem visto. O próximo ponto é manutenabilidade, uma palavra difícil de dizer, mas basicamente o quão importante é para você criar um projeto que é fácil de manter. Projetos hoje em dia mudam a todo momento, o mercado está muito competitivo, toda hora querem que a gente mude o software. Então a gente precisa focar num projeto, desenvolver um software que é fácil eu desligar alguma feature ou plugar uma feature nova, criar uma feature nova. Não é difícil implementar algo novo. O caso mais clássico para esse tipo de projeto que você pode acabar recebendo é um tipo de problema onde você tem que resolver o mesmo caso, né, o mesmo probleminha ali dentro desse software, só que para vários contextos diferentes. Por exemplo, vamos supor que você tenha que implementar uma API que se comporte igual o site Google Flights, que é um site que você coloca uma origem, um destino, uma data, uma hora e ele te diz todas as passagens aéreas de várias aviações que você consegue, né, durante essa criteria, esse critério. Então, você tem várias aviações diferentes e cada empresa de aviação, né, tem um tipo de API diferente ou acessa os dados diferente. Uma pode usar SOAP, outra pode usar REST, a outra pode usar RPC, não sei. A outra pode conectar no banco de dados direto. Então você tem esse tipo de problema. Você tem que resolver o mesmo problema, que é buscar os dados em cada empresa, mas cada empresa tem um jeito diferente de encontrar esses dados. Então, como que você resolve esse problema? Você vai usar provavelmente design patterns, né? Mesmo que você não seja de orientação a objetos, você também pode usar influências de design pattern. Por exemplo, usando o strategy, né? Você vai ter um código para cada uma dessas empresas e usando outro padrão, tipo factory, né? Você vai decidir qual empresa você vai usar para buscar os dados e aí, no fim das contas, você vai juntar. Você vai fazer algum tipo de merge de todos esses dados que também vão vir de formas diferentes e você vai ter que transformar eles num tipo de JSON, um tipo de resultado padrão para a sua API. Ou seja, passo 1, resolver o problema para cada uma das empresas, para cada um dos contextos. Isso retorna já de um jeito que o seu software entende. Então você não vai retornar um JSON XML, né, nessas funções, você já vai retornar tudo seguindo um contrato da sua aplicação. E a partir daí você vai juntar isso tudo numa coleção, numa array, transformar para JSON e entregar no seu endpoint, no seu controlador. Se você vai resolver esse tipo de problema, é importante que em uma linha, no máximo, poucas linhas, você consiga desligar uma empresa. Então,
Se a TAP, que é a empresa de aviação aqui de Portugal, não tem mais contato com o seu site, em uma linha no software você deveria ser capaz de tirar essa empresa da lista. E se você precisar amanhã implementar uma nova empresa, a TAM, por exemplo, deveria ser super fácil você implementar isso, esse código fechadinho, e definir que em algum lugar que agora você tem que buscar usando esse código, essa função, essa classe que você implementou. Eu vou deixar aqui na descrição alguns exemplos, como esse que eu acabei de falar, para você, de repente, pensar um pouco em como resolvê-los ou até mesmo treinar, se você tiver algum tempo. O último ponto aqui dessa lista que eu estou trazendo é documentação. Quem é desenvolvedor de software geralmente não se importa muito com documentação. Documentação é uma coisa difícil de manter, mas como você está criando um projeto fechado que a pessoa vai ler, acho que o mínimo de documentação você tem que ter. Então, como eu já disse, o README para explicar como uma pessoa usa o projeto é o mínimo. Se você quiser expandir isso de alguma forma, ótimo. Se você está criando uma API, de repente usar o Swagger, que já automaticamente documenta essa API, né, mostrando uma interface onde diz qual é o tipo de entrada, o tipo de saída que essa API tem, excelente. O único ponto aqui é que você não pode fazer esses pontos a mais que eu estou dizendo aqui são super importantes, mas você precisa resolver o problema. Então, assim, não adianta você fazer muita coisa ao redor se o seu problema mesmo, se você não fez API. Então, toma cuidado com isso também, vai medindo. Isso também é uma coisa que está sendo avaliado, é medir a prioridade das coisas. Se você tem um tempo muito curto, você tem que cortar, né? O nosso trabalho é decidir o que a gente vai programar e o que a gente não vai programar. O que você vai dar atenção e o que você não vai dar atenção porque você não tem tempo.